Muito boa noite, todos e todas. Bem-vindos a mais um encontro do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão das Ciências Sociais, que é um laboratório que envolve o Departamento de Ciências Sociais e Antropologia, né? Então, quero dar as boas-vindas à professora Fernanda Alcântara, que é a nossa convidada de hoje, né? E que vai debater conosco os clássicos. A professora Fernanda, eu pedi que ela se apresentasse mais detalhadamente depois. A professora Fernanda é socióloga, né, da Universidade de Juiz de Fora, e ela tem um trabalho bastante importante na área de cooperativismo, né, e economia solidária, e é professora também da disciplina de teoria sociológica, motivo pelo qual também ela está aqui conosco para fazer o debate sobre os clássicos. Antes de passar a Fernanda, esqueci de me apresentar, né, Fernanda? Eu sou a Simone Rosendo, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais e sou chefe do departamento e professora da disciplina de Introdução às Ciências, de Introdução à Sociologia. Então, boa noite a todos e todas, e a palavra está com a Fernanda, né? Ela terá aí 30 a 40 minutos para fazer a exposição, e quero reiterar em nome de todo o nosso grupo, Fernanda, que compõe o laboratório, né? Nós somos aproximadamente 6 professores envolvendo os 2 departamentos, ainda num projeto, vamos dizer assim, inicial, né, experimental, de juntar os departamentos e de ampliar o diálogo sobre temas relevantes das ciências sociais, e essa é a nossa terceira ou quarta atividade, né, com convidados externos sobre temas que nós vamos coletivamente escolhendo, né, nas ciências sociais. Mas outros colegas também estão conosco aqui, nos assistindo, o pessoal da pós-graduação, tanto das ciências sociais quanto da antropologia, e os nossos queridos e queridas alunas do curso de Ciências Sociais, e também outros graduandos que se interessam pelo tema. Então, são todos muito bem-vindos, e um prazer estar aqui com a colega e companheira Fernanda. Eu que agradeço a acolhida, e também a oportunidade, né, de estar falando com colegas da Federal do Rio Grande do Norte, alunos, né, interessados em teoria sociológica. Eu acho que, nesse momento da pandemia, a gente teve alguns sérios problemas e algumas oportunidades também. Uma delas é que a gente encurtou, ou teve que se esforçar para encurtar distâncias, né, utilizar mais mecanismos que já estavam disponíveis. Lógico que é uma situação que nenhum de nós queria estar passando, mas provavelmente esses eventos, né, nós não teremos o retorno ao que era antes, simplesmente os eventos presenciais como uma categoria ali não flexível, né? Nós estamos nos adaptando agora aos sistemas mistos, né, presencial e remoto. Então, é uma grande oportunidade que talvez não viesse tão cedo se fosse presencial. Eu queria agradecer ao Gilmar Santana também, professor do departamento, que foi quem me fez o convite, é o meu contato aí, né, no Departamento de Ciências Sociais, e que foi muito simpático. A gente teve contato ano passado com o lançamento do meu outro livro, agora, né, com o lançamento do livro traduzido da Herbert Martineau. Também ao laboratório, o LabPEX. Eu achei muito interessante a proposta de vocês de criar um laboratório sobre ensino, pesquisa e extensão em ciências sociais, né? Isso é uma inovação, eu acho que tem muito a ver com o que eu pretendo falar aqui hoje, que é essa necessidade da gente pensar a prática do ensino, às vezes muito negligenciada em ciências sociais, né? Ou de certa forma, tratada como um elemento menor, quando, na verdade, é importantíssimo que a gente invista na análise do ensino, para que a gente tenha formações múltiplas, para que a gente possa ter um extensionista e um pesquisador, né, que tiver
uma formação adequada para atuar nos seus campos. E também queria agradecer ao departamento e ao programa, né, de pós-graduação em Antropologia Social, que está promovendo a publicização, né, da live. A proposta que eu fiz, assim, para essa conversa com vocês, e vou me apresentar com base nisso também, né, é falar em 2 momentos. Num primeiro momento, falar sobre a experiência do ensino e como é que os clássicos entram nessa experiência de ensino na formação em ciências sociais e no diálogo com a introdução à sociologia em outros cursos, que não são os de ciências sociais, portanto, uma inserção muito curta, né, superficial, às vezes, da abordagem do tema, né. A outra questão é falar sobre quais são os problemas que decorrem disso, afinal, o que é esse cânone, como é que esse cânone é pensado e qual pode ser a nossa contribuição em face das discussões que estão ocorrendo, né? Principalmente agora recentemente, com a gente resgatando uma discussão que foi feita 100 anos atrás e aí às vésperas da comemoração dos 200 anos da sociologia. Então, a ideia é ter essa conversa centrada nesses 2 momentos e estou aberta para perguntas, para os questionamentos dos colegas, né, para as provocações. A minha formação é em Ciências Sociais, a primeira formação na Universidade Federal de Juiz de Fora, e de lá eu fui para o UPERJ, no Rio de Janeiro, né? O UPERJ não existe mais, era um centro de excelência em Ciências Sociais, né, Sociologia e Política, e eu tive o prazer de estar lá, tanto no mestrado quanto no doutorado. Logo depois que eu saí, foi em 2008, eu terminei o doutorado, aí passou 2 anos, o UPERJ fechou, né? Hoje foi incorporado pela UERJ, né? Hoje a gente tem o IESP dentro da UERJ, que acabou incorporando os professores do antigo UPERJ. Então, o mestrado e o doutorado em Sociologia, mas eu também sou advogada, e eu acho que numa parte da minha fala, esse pragmatismo do direito entra, né? Então, eu já estou me justificando essa formação dupla, ela uma condiciona a outra, mas eu sempre digo que se eu tivesse feito direito antes de ter feito sociologia, fatalmente eu teria visto a sociologia com outros olhos, e como eu fiz ciências sociais antes, a influência que as ciências sociais têm sobre o direito na minha vida, na minha formação é muito maior, né? Porque já estava o caminho pronto, já até o doutorado na sociologia. E aí eu acabo levando mais coisas para o direito do que trazendo o direito para ciências sociais. Bom, gente, quanto à primeira questão que eu coloco, né, ela diz respeito ao tema, que é o tema que foi proposto pelo laboratório, né, que por coincidência é o nome do meu livro, Os Clássicos no Cotidiano, né, que é um livro que foi lançado em 2007 e que teve a segunda edição lançada no ano passado. E aí eu vou comentar sobre esse processo, porque eu acho que também tem muito a ver com a discussão que eu quero fazer aqui. De onde surge essa ideia dos clássicos no cotidiano e qual que é a história desse livro? E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Eu comecei a dar aula quando eu entrei para o mestrado, e eu era muito nova, tinha 21 para 22 anos de idade, né? E comecei a dar aula em faculdades que não eram faculdades de ciências sociais, eram cursos de turismo, cursos de comunicação, de direito, né? Então, era um público, um aluno que não estava muito conectado com o que eu estava vendo no mestrado ou no doutorado, ou com as necessidades de um aluno de ciências sociais, que era o que eu conhecia, né? Com a formação em ciências sociais. E eu senti muita dificuldade no início da docência para convencer os alunos de que sociologia era importante. Dentro da grade deles, era apenas uma disciplina, mas que era importante e que eles precisavam acompanhar o conteúdo e ter interesse pelo conteúdo para que todo aquele aparato, né, aquele cabedal teórico que estava sendo passado, pudesse ecoar na cabeça deles. Então, o interesse era um elemento necessário. Mas eu não via isso nos alunos, né? Eu via que os alunos eram apáticos, desinteressados, e também percebia que o material que a gente tinha disponível era um material muito voltado para a formação em ciências sociais, então era muito denso. A gente não tinha um material de introdução à sociologia que fosse um material que não beirasse ao manual. E aqui eu faço um adendo, óbvio, né?
Eu não estou dizendo que todo livro que leva o nome de Manual de Sociologia seja um livro ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente costuma associar o nome manual a dogma, o que foge muito da perspectiva das ciências sociais. Vocês podem, por exemplo, notar que, geralmente, quem escreve manuais de sociologia no Brasil não são sociólogos, são advogados, são historiadores, né? Mas não são sociólogos, não são formados em ciências sociais. Então, isso aparece em inúmeros momentos nas publicações existentes. A minha preocupação, então, era ter um material ou produzir uma aula, um programa que fosse atrativo, que ecoasse na cabeça dos meus alunos, então que pudesse fazer sentido para eles e que eles percebessem que aquele conteúdo que eu estava dando não era um conteúdo distante da realidade deles, né? Que era uma situação que fazia sentido no cotidiano da vida dele, na relação familiar, na relação do trabalho, na relação com o namorado, com a namorada. Percebia que toda vez que eu falava de relacionamentos conjugais, eles se interessavam. Então, eram artifícios que eu utilizava, né, para poder ensinar teoria sociológica. Agora, essa preocupação com a inexistência de material didático não quer dizer também que nós não tivéssemos disponíveis materiais excelentes, né? O que eu estou colocando é que esse material, às vezes, não era adequado para a introdução à sociologia em cursos que não eram de ciências sociais, que demandavam do aluno outras habilidades, outros interesses, e também uma base para outra modalidade, né? Para, por exemplo, desenvolver sociologia do lazer, num aluno de turismo, né? Bom, e aí, o que eu decidi fazer, né? Eu decidi mostrar para os meus alunos que sociologia não era o que eles pensavam, então, que a concepção deles sobre sociologia era uma concepção equivocada. Então, a sociologia não era elitizada, que era a principal coisa que eu ouvia, né, a respeito. A sociologia também não era algo chato, não era distante, né, não ficava alheia à vivência deles, e também queria que eles mantivessem uma relação que fosse uma relação prazerosa com a disciplina, então que eles modificassem esse desinteresse, né, num empenho, passassem a ter empenho nos textos, a sentir que o autor conversava com eles, e era comum eu ouvir dos alunos que os teóricos, eles estavam em outra realidade. O teórico, o aluno interpretava ele, o Comte, o Durkheim, o Weber, o Tocqueville, como pessoas que não tinham, eram pessoas reificadas, né? Eles não tinham a vivência, uma existência. Então, a primeira coisa que eu colocava para os alunos era, olha, esse teórico, ele nasceu, ele foi criado numa determinada família, numa determinada sociedade, o que ele fala tem a ver com as vivências dele. Então, o Comte não vai falar de ordem à toa. O Comte é obcecado por ordem porque ele tinha vários problemas com a ordem, né? Um deles, o próprio relacionamento conjugal, tentou suicídio várias vezes, enfim. Entende a vida do autor para você entender a obra desse autor. E aí, o que acontece é que esses alunos começaram a desenvolver o interesse pela disciplina, e isso resultou no livro, a partir das anotações, das dinâmicas que eu criei na época, e do conteúdo, né, que era feito para digerir os livros que eu considerava adequados para que esses alunos pudessem receber uma linguagem objetiva, uma linguagem reflexiva, não rebuscada, não prolixa, né, mais direta, que talvez seja também um estilo que a gente vê muito em determinados livros que são voltados para a introdução à sociologia, né? O livro, como produto dessa prática e da reflexão, ele trouxe questões que são questões ainda hoje muito caras para mim. Esse leitor de graduação, ele é um leitor que está sendo formado, né, na sociologia, e que vai ser o nosso leitor adiante, que vai ser um interessado em fazer um mestrado em sociologia, um doutorado em sociologia adiante, que vai consumir livros de sociologia. Então, se a gente afasta esse público, a gente perde uma chance de demonstrar para esse público a qualidade da sociologia, a necessidade dela. Como dizia o Raymond Boudon, né,
quando ele vai falar sobre a experiência e a vida dele, né, na sociologia como disciplina e a sociologia como ciência, ele fala, o estrago que o estruturalismo fez na década de 70, a gente custou a resgatar com o individualismo metodológico. É a análise do Boudon sobre individualismo metodológico e ação. Não estou nem questionando isso aqui. Mas ele fala que o estruturalismo, quando se tornou muito pop na década de 70, muito popular, muito querido, ao mesmo tempo ele correu um grande risco de tornar a crítica à sociologia muito volumosa, na medida em que ele desce daquele pedestal. Então, era necessário balizar, calibrar isso de uma forma adequada para não arriscar uma popularidade que sucateasse a teoria também. E essa preocupação vinha da ideia de que todos os teóricos clássicos também, eles têm uma biografia que está muito casada com o que eles produzem. Se a gente não pode julgar uma obra pela pessoa, e é óbvio que eu não estou falando isso aqui, né, como fizeram, por exemplo, com a Mary Wollstonecraft, como somos acusados, o Anthony Giddens também, de ter feito com o próprio Auguste Comte, né, selecionar partes da vida para dizer que a obra não tem qualidade ou a obra não presta. Embora a gente saiba disso, o inverso, o fato de que a biografia demonstra muito da obra, ele é verdadeiro. Vamos pegar a obra do Weber, para falar sobre individualismo metodológico, o próprio Comte, com a citação que eu citei sobre a ordem, o Tocqueville, com relação à aristocracia e à democracia. Você pega a biografia do Tocqueville como juiz, bisneto do Malesherbes, né? Um sujeito que teve vários da família simplesmente guilhotinados durante o processo da Revolução Francesa e o avanço da democracia. Um aristocrata que era deputado. Você entende muito da obra do Tocqueville. Se o aluno tem contato com isso, ele percebe que a teoria nunca está descolada da realidade. A teoria produzida, ela está ligada ao cotidiano, e quando a gente estuda a teoria sociológica, nós também estamos conectados ao cotidiano. E aí, nesse primeiro momento, se a ideia é mostrar que o teórico ele tem uma vida que explica em ampla medida a teoria que ele produz ou que está ali conectada com ela, no segundo momento, o aluno precisava ver como é que essa teoria reverbera na sua vida cotidiana. E aí o livro também traz atividades, né, questões que são muito mal vistas na sociologia. A sociologia tem um grave problema com a ideia de didática. Nós somos formados para termos ojeriza de tudo que é didático. A gente classifica a palavra didático como didatismo, que é um erro na nossa formação, porque didático e didatismo são coisas totalmente diferentes. E trazer exercícios para a teoria sociológica são os mesmos exercícios de abstração que a gente utiliza em sala de aula nas ciências sociais. A única diferença é que você está direcionando para um público de graduação. Existem várias formas de fazer isso, desde um julgado do STF ou de uma sentença de um juiz, até matérias de jornal, e aí não é interpretação de texto, como comumente é usada a sociologia no segundo grau, por exemplo, né, e aí sai, inclusive, da questão didática, e foge ao escopo da disciplina e a discussão teórica. O próprio uso de filmes, que eu sempre recomendei e fiz bastante, no livro isso aparece como uma característica, no meu blog também aparece como uma característica, mas também exercício de concurso, né? Então, pensar os clássicos e como eles são dados, e como eles podem ser dados prazerosamente, não é fugir à teoria sociológica, é uma oportunidade da gente rever a teoria sociológica através de diversos meios, e também é uma forma da gente verificar como é que a sociologia é dada para além das fronteiras dos nossos departamentos. Um exemplo clássico são as questões de concurso. Quando os sociólogos, cientistas sociais, não só os sociólogos, né, se fecham e falam, olha, é muito ruim questão de concurso, então eu não vou trabalhar em sala de aula, ele está perdendo uma grande oportunidade, porque o ruim das questões de concurso pode ser trazido para a sala de aula para que ele possa debater a teoria ali a respeito. Então, se a gente pega questões sobre o Marx, vai estar lá escrito que o Marx fez uma teoria da luta de classes. E você vai falar assim, pelo amor de Deus, eu não dou isso em sala de aula, né? A luta de classes não foi teorizada pelo Marx,
uma teoria de classe não foi teorizada pelo Marx, apesar de ele falar em luta de classes. Então, é uma oportunidade para se discutir a teoria a partir dessas questões que estão ali, que fazem parte de qualquer certame, né? Qualquer edital de concurso público, e que esse aluno nosso, ou não, estará, de certa forma, envolvido em algum momento da sua vida, né? Se não, no caso de uma prova de concurso para cargos administrativos, por exemplo, ou como professor, vai estar para uma seleção de mestrado, para uma seleção de doutorado. Uma outra questão também, e ainda nessa reflexão, né, de um primeiro momento, é que a gente acostumou-se a estudar apenas 3 clássicos. E a gente ouve, inclusive, piadas, né, sobre isso, os 3 porquinhos, né, o Weber, o Marx e o Durkheim. Quando, na verdade, o cânone não é esse. E o que seria o cânone? Que é uma questão que a gente pode discutir, eu acho que a Hannah O'Connell tem trazido, a australiana, tem trazido essa discussão de forma bem interessante, né? Questionar o cânone que é feito pelo norte e como é que essa metrópole que estabelece o que é o cânone, um consenso que é político, né? Que critério objetivo é esse que a gente pode utilizar, se é que tem um critério objetivo, né? Porque falar em consenso, em sociologia, eu acho que não tem nada menos sociológico do que isso. Não, convencionou-se em um determinado momento que a gente vai estudar e que cânone é apenas Durkheim, Weber e Marx. E isso vai se reproduzindo, e a gente não para pensar a respeito do cânone. Então, pensar os clássicos no cotidiano também é tentar alargar esse cânone. Pelo menos pegar um pouco da história da sociologia e botar o Comte de novo na história da sociologia, porque para o bem ou para o mal, se a gente não é positivista, hoje eu não tenho nenhuma orientação positivista, teóricos como Adorno e Elias diriam que é mentira isso, né, e mostrariam uma outra face do Comte que não tem muito a ver com a face mostrada pelos teóricos que têm formação com a influência do Anthony Giddens, por exemplo, que é meu caso, né? Mas a gente recolocá-lo lá, independente se você tem afinidade ou não com um teórico, a história da sociologia se conta a partir do seu nascedouro, né, da sua existência. Afinal de contas, a gente só está comemorando 200 anos de sociologia agora em 2030, porque em 1830 o Comte publicou o curso de filosofia positiva, e lá criou a física social. Né? Em 44 ele vai criar o sistema de filosofia positiva e vai falar em sociologia. Né? E tem uma história que precisa ser contada, que precisa ser esclarecida a esse respeito. O Tocqueville é um outro teórico que é só visto na ciência política, mas o Tocqueville tem muito de sociologia política. Então, uma das discussões que eu coloco na mesa, né, e gostaria de ouvi-los também a esse respeito, é que a gente não tem como estudar a sociologia, ou pelo menos a introdução à sociologia, sem ler Tocqueville. Mas vai ser uma leitura repetida na ciência política? Não. Porque na ciência política o viés, a abordagem vai ser totalmente diferente, eu suponho, né, do que a abordagem feita dentro da sociologia. Durkheim foi o primeiro a institucionalizar a disciplina, sim, se o Comte está lá, né, com a criação da ciência, sociologia, o Durkheim é o primeiro a institucionalizar, vai ter uma contribuição pesada, sim. Além dele, o Marx, com certeza, o Weber, ainda que tardiamente na Alemanha, né, o desenvolvimento da sociologia, sim, mas falta aí uma pessoa, né, que aí eu acho que nem o Aron, porque o Aron vai trazer o Montesquieu, vai trazer o Pareto e o Tocqueville como novidades, né, e ele, inclusive, é que vai botar o Tocqueville na roda, né, porque o Tocqueville antes não fazia parte desse rol, mas falta o Simmel. E aí a gente tem um problema, porque a maior parte dos livros de introdução à sociologia não discutem para além dos 3 clássicos tradicionais e também não tocam o Simmel. Eu, na primeira edição, eu queria muito desse livro, Os Clássicos no Cotidiano, né, queria muito ter escrito sobre o Simmel. E aí a cobrança da editora na época não me permitiu. Na verdade, fiquei 6 anos escrevendo
o livro e preparando quase 6, né, 5 e pouco, e decidi fechar sem o Zimmel. E tinha um professor meu no UPERJ, que era Luiz Antônio Machado, que me disse, à época, ele fez o prefácio, que eu tinha uma dívida, que era escrever sobre o Zimmel na segunda edição. Ocorre que no ano passado, né, quando eu decidi, enfim, fazer a segunda edição, eu procurei a editora, e a editora tinha fechado, tinha falido. E decidi editorar o livro, né? Já tinha uma experiência boa com a editoração de 3 revistas e decidi me aventurar a fazer a segunda edição, revista e ampliada, editorando. E o professor Luiz Antônio Machado, enquanto o livro estava sendo produzido, ele adoeceu, ele teve Covid, e eu tentei até justificar, olha, de novo, o Zimmel não entrou nessa edição, eu gostaria que tivesse entrado, mas eu me dediquei a ampliar e acabei não dando conta. Só que o professor Luiz Antônio Machado, infelizmente, faleceu de Covid e enviei o livro para o IESP, ele não chegou a receber, né? Ele faleceu na semana em que o livro chegou lá. Eu estou falando isso porque o Zimmel, além de todo o carinho que eu tenho, né, com esse professor, que foi muito importante na minha formação no mestrado e no doutorado, é sempre uma voz que ecoa, né? No UPERJ a gente também estudava o Zimmel, e o Zimmel não se encontra. Na literatura brasileira, eu acho que tem apenas o livro do Aisbor, do Leopoldo Aisbor, e do professor Frederic Vandenberg, que também estava no UPERJ na época, e aí vai falar sobre o Zimmel de uma forma mais didática, mais acessível. Aliás, os dois, né? As Aventuras de Georg Zimmel, e o outro do Frederic, eu não lembro exatamente o título, mas é sobre o Georg Zimmel. E a gente tem o livro do Zimmel, Questões Fundamentais de Sociologia, traduzido, né, para o português. Não me recordo também se a gente tem outro livro acessível. Mas, além de ampliar esse cânone, né, eu acho que existem ainda questões aí que a gente precisa discutir. Será que ampliar esse cânone de 3 passar para 6 resolve a questão da introdução à sociologia? Algumas pessoas vão dizer que sim, vão se sentir confortáveis com isso, né? Talvez fosse o caso até da formação que eu recebi no Rio. Mas só que o cânone também precisa ser questionado para que a gente pergunte, afinal de contas, quem estava lá? Qual é o marco temporal? Na fundação da sociologia, quando ela sai da filosofia, se descola, né, e vira a ciência da sociedade, que ainda é uma ciência da moral, como diz a Hersch Martineau. Quem eram as pessoas, ou quem foram as pessoas que contribuíram para a fundação dessa ciência nova, né? Essa ciência da sociedade, que vai ser o termo que a Martineau vai usar em 1838, né? E que o Comte, 8 anos antes, já tinha nomeado como física social, mas eles não tinham contato entre si, só vão ter contato na década de 50, quando a Martineau resolve traduzir a obra do Comte, o curso de filosofia positiva, para o inglês, e depois o Comte vai e pega a tradução dela, condensada, e joga de novo para o francês, e traduz para o francês. Ele ou seus discípulos, né? Porque o Comte morre em 56, se não me engano, então pouco tempo depois, ela publica em 51 a versão, que gente, a versão que a gente lê até hoje do curso de filosofia positiva, não é o calhamaço de 800 páginas, o original do Comte, né? A gente tem a versão da Martineau, que não recebe o nome da Martineau na autoria, e que inclusive tira o prefácio dela, né, da edição, e fica apenas a obra como se fosse a obra do Comte. Está aí uma ideia de plágio, né, que a gente pode discutir. Cadê o direito autoral aí, que é uma das grandes mentiras, né, que a gente conta na sociologia. O que a gente lê de curso de filosofia positiva não foi escrito pelo Comte. É uma obra condensada, traduzida por Hersch Martineau. Depois eu vou contar para vocês quem é Hersch Martineau, né? Tem uma outra questão aí também sobre os clássicos no cotidiano, em que a gente precisa rever os nossos programas institucionais. Eu sei que é muito difícil, como professora de federal, principalmente, né? Os currículos, eles são muito curtos. A gente tem uma carga horária de 60 horas, enquanto uma particular tem de 80, 100, 120 uma disciplina. A gente dá um conteúdo muito específico e várias disciplinas, né? Geralmente é o modelo adotado pelas federais.
Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto e começar a pensar esses currículos e que tipo de formação a gente está dando para o aluno de ciências sociais. Será que a gente está reproduzindo mais do que já existe, sem reflexividade? Quais são os teóricos que estão sendo deixados de lado? E aí eu não estou falando só de mulheres, né? Eu estou falando também de teóricos que foram muito importantes no seu período, Gabriel Tarde, Pareto, Herbert Spencer, Dubois, né, que não é dado, não é falado, além de Flora Tristan, Marianne Weber, Hertz Martineau, Charlotte Perkins Gilman e tantas outras, né. Esse esforço de discutir, né, a sociologia no cotidiano, eu tenho mantido ainda no blog. Então, eu convido vocês para, em algum momento, passarem pelo blog para ver o material disponível, inclusive os originais, né? Tenho buscado levantar alguns teóricos, deixar disponível algum material, que são pistas para pesquisa também, para o aluno de ciências sociais, para que ele se interesse por esse assunto, além de questões, filmes, como a sociologia tem sido dada em concurso, como eu falei anteriormente. Se disso, né, eu consegui um resultado que foi cumprir os propósitos, né, publicar um livro que fosse um livro didático, né, que servisse aqueles propósitos que a prática me apresentava, aquelas necessidades. Por outro lado, eu acho que muita coisa não ficou resolvida, né? Então, eu não consegui ampliar esse rol na segunda edição, que era uma das metas, né, um dos objetivos. Eu acho que teve aí também algumas questões que vieram mais fortes, que era avançar um pouco mais no texto, responder alguns questionamentos feitos, né? Mas, na virada desse projeto, eu comecei a me dedicar mais especificamente à história da sociologia, e aí me dedicar a uma das teóricas, né, mais de maior destaque, que é a Hertz Martineau, que é a primeira socióloga que nós temos notícia. E foi também a partir da própria discussão do que era a autoria, né, feminina, e como essa autoria aparece, como ela é apagada, como diz a Gabriela Luz Arango, né, a sociologia tem sexo, as mulheres são apagadas da sua história, que eu comecei a me colocar alguns questionamentos sobre, ok, as teóricas existem, elas são escondidas, são apagadas, não são citadas, esses livros precisam ser reformulados, os nossos currículos precisam ser reformulados, não só ampliando o cânone com relação aos teóricos que são deixados de lado, por exemplo, os adversários do Durkheim, né, que é assim que a gente costuma aprender em ciências sociais, mas também com relação a essas mulheres que produziram, às vezes, muita coisa e deixaram um legado de qualidade, mas não formaram escola. E não formaram escola exatamente porque, quando ocorreu a institucionalização da disciplina, né, da sociologia, elas foram afastadas nesse processo de institucionalização, elas não tinham participado, né, não tinham se escolarizado. É o caso da própria Hertz Martineau e o caso da Marianne Weber. Só não é o caso da Flora Tristan, porque a Flora Tristan morre muito nova, né, com 41 anos de idade, né? E, embora tivesse tido uma obra aí de bastante sucesso, né, que é um opúsculo, como foi o Manifesto do Partido Comunista, e que ela lança 4 anos antes do Manifesto do Partido Comunista, que é a União Operária, né? E a gente não estuda sobre a Flora, pelo menos aqui no Sudeste, né? Não tem notícia, não sei se vocês têm essa experiência. As clássicas, elas aparecem, então, como um problema, mas elas não são o problema, né? A clássica, todas elas, de um modo geral, elas deveriam estar na formação em ciências sociais, e o problema é exatamente elas não estarem. Então, a gente, às vezes, ouve o seguinte, e é comum, assim, eu tenho ouvido bastante nesse processo de repensar os clássicos, repensar o ensino de sociologia, entender como nós somos conformados a estudar
apenas determinados teóricos, entender que aquilo é a realidade, né, a realidade apresentada, teóricos que não conversam com a nossa realidade, como diz a Hannah O'Connell, né, mas que a gente fica afoito para encaixar naquela análise, ou para que faça sentido, como se fosse uma obrigação fazer isso, né. As clássicas, elas trazem uma discussão que vai ser, bom, distoante desse grupo que eu citei anteriormente. Se a gente costuma dizer que o Simmel inaugura a discussão sobre a desordem, né, o conflito, e que ele vai destoar dos demais, mesmo ele se classificando como filósofo, isso talvez não seja um elemento para desclassificá-lo como clássico, né? Porque o próprio Weber também não se dizia sociólogo, né? Só tardiamente foi assumir. A gente tem as clássicas como teóricas e não como sociólogas. É comum a gente ouvir isso. Bom, mas espera aí, a Martineau estava publicando antes do Comte. Se o marco teórico é 30, né, então a Martineau não entra. Não, ela não precisava se declarar, né? É uma socióloga para ela ser entendida como. As obras dela são de análise social, ela discute comportamento social, ela discute instituições sociais, como elas interferem no governo, como elas interferem, como sofrem interferência das religiões e assim por diante, como é que é o sistema, o mercado de trabalho, a saúde num determinado território, como é que isso é influenciado por vários outros elementos. Então, ela claramente está fazendo análise social. E a gente nega o título de socióloga, porque ela não se autonomeou socióloga, é incoerente até mesmo com os outros teóricos, né? Com exceção do Durkheim, eu acho que não salvaria ninguém. A gente também precisa, em certa medida, né, aproveitar esse momento agora de 200 anos da sociologia para talvez trazer alguma coisa nova, trazer alguma contribuição sobre o que foi o processo de criação, o processo de institucionalização, a institucionalização depois como disciplina, né, não como ciência, que já tinha sido feita, e como todo esse cabedal teórico que está disponível, essas ferramentas que nós acessamos, elas ainda conversam conosco, apesar de serem clássicos, né? Apesar de que é uma das definições possíveis de clássico é isso, né? Obras que o Zé Maurício Domingues usa essa definição, é uma obra que ainda conversa com a gente. Então, uma obra que ainda faz sentido, mesmo passados 100, 200, 300 anos da sua publicação, o que alarga bastante a condição, né, do que vem a ser clássicos. E aí, um primeiro passo seria ler essas clássicas, e elas estão em domínio público. Só que elas estão em domínio público, mas em inglês, né, ou em francês, com exceção da Flora Tristan, e aí, pela pegada, né, socialista, as demais não foram traduzidas, né, para o português. A Hersch Martineau foi traduzida agora, uma edição que eu fiz, né, acaba de ser lançada, depois de 160 anos de publicada, não tive nenhuma notícia de que ela tivesse sido traduzida anteriormente. E para a gente começar a ler e para a gente começar a traduzir, a gente também precisa criar espaços, né, para a discussão dessas teorias. As clássicas, elas são tomadas como teóricas menores pelo fato de elas escolherem temáticas que, às vezes, não eram temáticas convencionais. E aí eu até vi um comentário que foi feito agora, de que a Hersch Martineau é fundamental para a teoria feminista, né? A Martineau, ela era considerada uma conservadora, né? E ela traz uma discussão sobre a condição da mulher. Então, mesmo sendo considerada uma conservadora, nos livros da Martineau não existe como, não se afasta o que é a situação da mulher em todas as sociedades que ela visitou por meio de, como viajantes, né? Ou que ela estudou, ou que ela teve notícia, a tal ponto que ela chega a falar que nos Estados Unidos não se tem uma democracia, porque o que os americanos vivem é um despotismo. Vocês vão falar, isso é Tocqueville? Não sei se é Tocqueville ou se Tocqueville é Hersch Martineau, porque o Tocqueville recebeu uma obra da Hersch Martineau em 37, o Society in America,
e ele só tinha publicado em 35 o primeiro volume, então o segundo só vai sair em 40. Quem leu quem, a gente não sabe. Precisa de pesquisa sobre isso, né? Os americanos até têm pesquisas que falam sobre a Hersch-Martineau ser fundamental naquele período e conhecidíssima, enquanto Tocqueville era um ilustre juiz desconhecido, né? A Martineau vai falar também sobre o ambiente doméstico, como é que o Estado doméstico interfere no progresso, interfere na condição, na ilustração, na educação, né, em vários elementos da vida social. A Flora Tristan vai fazer o mesmo debate. Então, interessava as mulheres no ambiente doméstico porque elas viam, elas enxergavam o ambiente doméstico. Isso não era uma agenda dos homens, né? Não era uma agenda dos teóricos. A gente não vê o Comte falando sobre isso, o Weber, o Durkheim, né? A Marianne Weber vai falar sobre casamento e vai falar sobre parceria ética, né? Mas o Weber não vai falar sobre isso. Inclusive, ela vai dialogar com o Simmel, com o Durkheim e com o Weber, né? O Durkheim não dialoga com o Weber, nem o Weber com o Durkheim, mas o Durkheim critica a Marianne Weber, reconhece ela como uma pessoa lida, né? Influente na época. Da mesma forma, a própria Hersch-Martineau, que vendia 10 mil cópias por ano. Uma das brincadeiras que a gente faz é que o Stuart Mill morria de inveja da Hersch-Martineau, porque ele vendia 4 mil cópias a cada 10 anos, algo assim, enquanto a Hersch-Martineau vendia esse volume enorme de cópias em um ano, era publicada no Reino Unido e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, né, com edições diferentes. Então, para fechar, né, falar de um clássico, falar dessa necessidade de pensar esses clássicos, né, não só na relação deles com o cotidiano deles com a nossa realidade cotidiana, como é que eles conversam com a gente, como é que um Tocqueville da vida, por exemplo, que está falando sobre estar sentado num vulcão em 1848, na verdade, dialoga diretamente conosco quando a gente fala do golpe de 16, né? O golpe branco. E como é que a gente pode pensar o Trump nos Estados Unidos até hoje lendo Tocqueville, ou a própria Martineau falando sobre o fato de que os americanos não cumprem os seus próprios princípios, né? E chamando a gente a analisar a realidade não por comparação, ao contrário do Tocqueville, mas pela análise dos princípios, como é que esses princípios estão distantes ou não da realidade social que se observa. Então, o princípio democrático, ele é visto nos Estados Unidos? Não, não é visto. Então, eles não são democráticos. Eles falam que são democráticos, falavam, né, na época, 1834 a 36, que ela estava lá. Mas, de forma concreta, eles não precisam ser comparados com a Europa, é o que a Hersch-Martineau vai dizer. Eles têm que ser comparados à teoria e à prática deles, as instituições que eles engendram, que não são de autogoverno, né? São feudais, é o termo que ela vai utilizar para classificá-los. Inclusive, tem uma discussão aí bem interessante sobre a metodologia em Hersch-Martineau e como é que ela aparece. Bom, pensar o cânone, então, pensar os clássicos é utilizar critérios objetivos, o critério temporal, a quantidade de obras que eles publicaram, e falando de Martineau, mais de 50 livros, né, e mais não sei quantos mil artigos, é falar sobre o reconhecimento deles na época, também é falar sobre a qualidade dos trabalhos, né, não só a quantidade de trabalhos, mas a qualidade de trabalhos também. Eu acho que é isso, assim, o que eu tinha para dizer. Queria também, apenas complementando, que existem várias pessoas no Brasil hoje, também no exterior, tentando rediscutir esses clássicos, ampliar o cânone, né, e discutir qual é o papel das mulheres, e não discutir porque são mulheres, mas porque eram teóricas importantes. E também deixar claro que o fato dessas mulheres estarem produzindo não necessariamente diz respeito ao fato delas estarem falando sobre mulheres, né? Então, essas mulheres não necessariamente são feministas, embora elas tenham sido usadas como bandeira, né, pela teoria feminista, e com razão, porque mesmo chamando a Hersch-Martineau, né, de conservadora, não feminista, ou a própria Marianne Weber, que foi presidente da Associação Feminista, né, na Alemanha, teve todo um problema dentro da própria associação feminista, com as teses levantadas, ou a própria Flora Tristan, a Rosa Luxemburgo, que não queria estudar
discussões afeitas a mulheres, ela achava que era coisa menor, né? E assim por diante. Então, a gente tem que entender também que a questão de gênero, onde elas entram, que quando a gente faz um recorte de gênero, geralmente a gente não estuda as mulheres clássicas também, ou as teóricas, as filósofas, né? Ainda que a gente não as considere sociólogas, o caso da Pandita Ramabai, que é contemporânea da Harriet Martineau e da Flora Tristan e do Tocqueville, o caso da Ana Julia Cooper, que é a primeira, né, americana negra, que vai ser considerada socióloga, a Charlotte Peck Gilman, que era da Associação Americana de Sociologia, enfim, vários nomes aí possíveis. Mas nesse movimento que está acontecendo hoje no Brasil, alguns passos foram dados, eu vou citar apenas alguns, né? Um deles foi uma série de lives que a Unpox fez no Unpox Pioneiras, junto com um curso de extensão da Federal Fluminense, coordenado pela professora Verônica da Flon, que inclusive tem um artigo junto com a aluna Campos sobre Flora Tristan e Harriet Martineau. Eles criaram, me parece que 12 lives falando sobre as pioneiras. Escolheram esse termo, né? Eu particularmente não gosto do termo pioneiras, porque eu acho que fica ali no meio, no caminho, né? Mas a iniciativa é extremamente louvável, né? Foi importantíssima. A gente produz material que os alunos também podem acessar. Então, falaram sobre Beatrice Potter Weber, a Marianne Weber, Harriet Martineau, Flora Tristan, Ana Julia Cooper e várias outras teóricas, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, né? Eu não vou lembrar de todas aqui, tem uma segunda leva que está saindo agora, mais 6 vídeos. Então, foi um movimento importante da nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Agora, a gente também, nesse ano, né, ocorreu a SBS, e a 20ª edição da SBS, né, e foi criado o GT19, que eu coordeno, junto com a professora Júlia da Mata, que é da Federal de Ouro Preto. Nesse GT19, que se chama, o GT é o grupo de trabalho, gente, que se chama Teoria, Gênero e Conhecimento, a nossa proposta era trazer também a discussão das clássicas, né? A gente vê muito nos congressos trabalhos sobre gênero, e vemos muito também, isso ganhou espaço, e ainda bem que ganhou espaço, e vemos muito também bibliografia contemporânea de mulheres sociólogas, né? Ainda não no grau suficiente ou reconhecido, mas já aparece bastante. Agora, a gente não tem nenhum espaço para falar sobre a teoria sociológica clássica, né, e da virada do século. Então, a gente criou esse espaço e foi a primeira edição e foi muito bem recebida. A partir do GT19, que a gente espera que aconteça de novo agora em 2023, né, em Belém, no próximo encontro da SBS, nós criamos um projeto, que é um projeto de extensão, que tem sido feito muito na esteira de um pensamento também que está muito ligado a essa leva de mulheres do século XIX, que é o de popularização da ciência, né, de difusão do conhecimento. A gente resolveu ter um contato mais próximo com um público mais jovem, um público que acessa Instagram, que se utiliza desses meios e que não gosta muito dos encontros via Meet, via Zoom, né, que são, talvez, num formato mais distante da realidade deles. Então, a gente começou a fazer o ensino de sociologia ontem e hoje, que é um projeto que também está ligado à SBS, está tendo apoio da SBS, que eu coordeno. Funciona como projeto de extensão, em que a gente está, de 15 em 15 dias, chamando um professor para falar sobre a sua formação. Então, ensino de sociologia ontem, como é que foi a formação dele, que teóricos ele lia, como é que era a metodologia, enfim, como é que era a relação dele, né, nesse processo de formação com esse conteúdo, e como é que é hoje, ele como professor, ele como pesquisador, ou ele como extensionista, como é que ele funciona, para a gente pensar esse ensino de sociologia amanhã. E um segundo projeto, que também decorreu do GT19 da SBS, é um curso de extensão, clássicos e clássicas da teoria sociológica, na verdade, não é só da teoria sociológica, é das ciências sociais, no século XIX, e a formação em ciências sociais.
Nós já estamos agendando, né, com vários parceiros e convidados, e deve começar agora em setembro, em agosto, setembro, né? E vai ser aí num modo mais tradicional, via conferência de RPN, né, CAF, para que a pessoa possa fazer uma exposição de 30 a 40 minutos e depois abrirmos para um debate. Inclusive, eu aproveito para convidar os colegas da Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Ciências Sociais, para participarem conosco desses 2 projetos. A ideia é que a gente tenha uma interação direta com esse público, estudantes de ciências sociais, com os professores de ensino médio, de graduação, né, como uma qualificação, e em 2 modalidades diferentes, uma conversa mais descontraída, mais informal, e uma outra mais voltada para formação mesmo em ciências sociais, com uma explanação mais discursiva, mais orientada, né, trazendo elementos mais teóricos, concatenados. E é isso, eu me coloco à disposição, não sei se o público que está ouvindo tem algum questionamento ou alguma colocação, alguma discordância, eu estou aqui à disposição para ouvir vocês. Obrigada. Obrigada, Fernanda, pela sua brilhante exposição, né? Muito bom, foi muito bom te ouvir, né? E ver também, e a gente refletir um pouco sobre como nós, né, sociólogos, sociólogas, cientistas sociais de uma maneira geral, né, que nos arvoramos como desbravadores ou conhecedores de uma realidade social muitas vezes sutil, também trabalhamos na produção da invisibilidade, né, quando deixamos de falar de temas e de teóricos e teóricas, né, como você bem colocou aqui, que são tão importantes, né, então o quanto nos nossos currículos e as nossas referências bibliográficas também produzem e trabalham no sentido de produzir invisibilidade, né, seja de gênero, seja de raça, seja de regiões, né, porque é uma coisa que eu insisto muito também na questão regional, né, num país continental como o nosso, né, de que a gente precisa também ler não só dos clássicos, né, mas ler os teóricos, os sociólogos das outras regiões e perceber como que eles estão fazendo a sociologia desse cotidiano que eles estão vivendo, né? A sociologia do cotidiano do Norte, a sociologia do cotidiano do Nordeste, né? Das outras regiões todas, e que nós também precisamos incorporar, né? Porque nós não estamos pensando só uma perspectiva única de sociologia, né? Talvez a gente tivesse que falar dessas sociologias, né? Ou de como essas disciplinas todas, como as ciências sociais estão sendo produzidas nessas diferentes, né, dessas diferentes perspectivas, né? Eu queria começar perguntando, também falando uma outra coisa para você, né, que você tocou no início, e depois vou ler aqui o comentário, né, que foi feito aqui por outros colegas, por outros professores. Você fala dessa sociologia no cotidiano, né, e de que a sociologia não é elitista e chama atenção para isso, e eu sempre fico me perguntando, porque isso também é elemento de distinção, né, Fernanda? Eu fui formada numa dessas perspectivas, né? Então, enquanto aluna das ciências sociais, eu sempre, e advinda das classes populares, sempre pensei a sociologia, e sempre vi a sociologia como algo de elite, né? A sociologia que não me acolhia. Então, todo o processo universitário, todo o processo pedagógico era extremamente excludente, né? Então, a gente não vai encontrar pelo menos na minha época, aqueles que têm a minha idade, uma sociologia que te abrigue, né, que te acolha e que faça você perceber e fazer a leitura nessa dimensão. E a gente observa isso
muito ainda, né? E eu acho que tem espaço para todas as questões. Você falou assim, mas como a gente produz uma popularidade, né, sem desgastar e sem caçar as questões, as questões teóricas, né, sem diminuir as questões, mas que seja compreensível, né, para um maior número de pessoas, e que torne a sociologia atraente, né? Então, eu fico pensando um pouco sobre essa questão, né? Até que ponto? Porque nós temos ainda muitos dos sociólogos, muitos companheiros e companheiras que trabalham e insistem nessa distinção, né? Eles não querem mesmo que seja tão compreensível assim, querem que seja uma sociologia realmente elitizada, né, para pouco, uma sociologia para poucos, né? Isso é muito claro, a gente vê, né, isso o tempo todo, né? Eu, como socióloga, tive muitas dificuldades em vários momentos de dialogar com alguns colegas na Ampox, né? A Ampox, para mim, era um lugar, assim, que era muito difícil, né, essa aproximação. Então, eu queria que você falasse, talvez, um pouco sobre esses elementos, né, eu acho que hoje tem uma sociologia muito diferente, eu acho que hoje a gente está pensando, tem abordagens teóricas muito distintas, toda a discussão decolonial que vem trazendo também coisas novas para a gente, a discussão do próprio feminismo, né, a discussão do feminismo, não só do feminismo, mas de um feminismo negro também, e o próprio perfil da sociologia nas universidades, né? Hoje eu falo muito isso para os meus alunos, é muito diferente. Eu nunca tive um professor negro, eu nunca tive uma professora negra, né? Quer dizer, eu aprendi a sociologia com a maioria, uma grande maioria de homens brancos, né, trabalhando em uma perspectiva, e acho que hoje nós temos as ciências sociais de uma forma geral, muitas fissuras aí que abrem, né, o diálogo com outras áreas, inclusive muito mais do que era há 25 anos, 30 anos atrás, quando eu entrei na universidade, né? Então, se você pudesse também falar um pouco sobre, né, esse percurso, né, quer dizer, esse amadurecimento, não sei se é amadurecimento da sociologia, mas essa mudança no perfil também, porque também mudou o perfil dos sociólogos e das sociólogas que aí estão, né? Então, deixa eu, Fernanda, não sei se a gente pode ler umas duas questões e você responde, se houver. Você achar melhor. Pode ser? Então, deixa eu ver aqui, se eu não perdi nada também. A Lia fala, né, não é uma pergunta, né, mas da Henriette Martineau como fundamental para a teoria feminista, e o professor César vai perguntar assim, professor César é coordenador do curso, vai assumir a coordenação agora do curso de Ciências Sociais do bacharelado. Então, ele está perguntando, a partir dos questionamentos aos cânones dos pensadores selecionados para o ensino, em sua opinião, quais são os critérios importantes para incluir um ou outro autor? O Pedro... Não, o Pedro tá, outros estão aqui agradecendo, né? O Raul falando, a Vitória agradecendo, o Raul agradecendo, né? Quantas referências em tão pouco tempo, aula fantástica, obrigado, professora. E o Pedro pergunta, de quais formas podemos nos apropriar dessas leituras no ensino? E aí, só para a gente fechar essa parte, a Lia vai perguntar, professora Fernanda, como democratizar as clássicas nos currículos de teoria sociológica?
percebo que os parâmetros metodológicos ainda são voltados aos pensadores. E aí, a gente pode fazer essa rodada, e aí tem mais algumas perguntas aqui para essa segunda fase, e o pessoal pode ir escrevendo aqui no chat. Se eu esquecer, o Berg, que está aqui nos bastidores, vai nos ajudando. Que bom. É sempre bom ter um diálogo, né? Às vezes a gente sente que está falando sozinho. É bom encontrar parceiros. Eu, como dou aula no departamento de Direito, às vezes eu me sinto um pouco desconectada, né? Olha, gente, primeiro as questões levantadas pela professora Simone, né? Eu acho que, e aí eu acho que, bom, a biografia da gente também, né, diz muito sobre o que é o ensino de sociologia, porque quando a gente se encontra com ele, a gente leva um choque, né? Eu fui do interior para Juiz de Fora, que é outra cidade do interior, mas para mim era uma metrópole. Eu saí de uma cidade de 5 mil habitantes, de uma família em que os avós eram analfabetos, né? Então, não tinha capital cultural. E quando eu li Bourdieu, eu falei assim, poxa, esse cara está falando de mim, ele está falando dele saindo do interior para ir para Paris, ele está falando sobre a minha trajetória, eu me identifico, né? Eu sou a exceção que vai comprovar a regra. Por que a gente sente isso? Porque a sociologia está falando para um grupo de pessoas, por exemplo, a sociologia da elite brasileira, né? Meu ex-orientador estuda sociologia da elite, e eu falava assim, eu não entendo isso. Isso não faz parte da realidade que eu vejo, que eu enxergo, não faz parte de por onde eu ando, das pessoas que eu conecto, das preocupações, né? Isso não está ali. Mas existe preocupações sociais que são importantes e que podem ser trabalhadas, que não ecoa na minha cabeça, nem de diversas outras. Isso diz muito mais respeito a quem está no Rio de Janeiro, né? E que se vê como elite cultural, né? Ou São Paulo, e que as demais partes do país, incluindo Minas, né, e os outros estados, apenas vão trabalhar o que a agenda determinada por Rio São Paulo vai dizer, e a gente percebe isso em diversos momentos. Então, a elite vai sempre, inclusive na sociologia, resistir a mudanças. As pessoas fazem chacota quando a gente fala sobre o cânone, elas se sentem ameaçadas, porque você começa a falar de teóricos que elas nunca ouviram falar. Então, é como se você dissesse para elas que elas não sabem nada de sociologia, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando, a gente também descobriu essas teóricas e esses teóricos pelas beiradas, porque alguém citou em algum momento, um teórico citou, né? E você foi descobrir fora da formação em ciências sociais. Isso é problemático. Por que esses foram jogados para escanteio? Então, a gente está sociologicamente questionando a produção sociológica, questionando esses espaços. Você citou a Unpox, por exemplo, a própria SBS. Por que esses GTs e essas comissões, elas não aparecem? Porque em alguns momentos a gente também não se sente à vontade. Pode não haver nenhuma barreira, de fato, mas a gente não se sente à vontade para pleiteá-los. Foi a primeira vez em que eu pleiteei um espaço para discussão do tema, percebe? Então, eu mesma não posso dizer houve uma negativa antes. Não houve uma negativa, talvez já pudesse ser feito antes. Mas, bom, eu não me senti à vontade. Ou mesmo nos grupos de teoria sociológica. Com exceção da ISA, que aconteceu esse ano, onde eu vi nos grupos de teoria sociológica, né, a discussão de clássicas, tinha uma sessão para clássicas dentro do grupo, e eram umas 8 sessões, né? Então você já vê que não é lá essas coisas também, né? Mas existia algo institucionalizado. A gente vê clássicas sendo discutidas, ou mudança, né? Outros teóricos sendo discutidos no nosso congresso? Não, muito pouco. Eu acho que agora a gente está vendo Debois sendo falado bastante, mas o argumento que a gente ouve o tempo todo é: por que eu tenho que enfiar esse cara no meu programa? Eu já dou esse programa tem 20 anos, só porque ele é negro? Não. Ele foi excluído, provavelmente, por ser negro. Não reconhecido por ser negro, né? Mas não é porque ele é negro que você vai colocar ele no programa, né? Alguns centros acadêmicos têm feito peticionamentos para os departamentos para a inclusão, porque os professores se recusam. Eu tenho notícia de alguns, os professores se recusam. E aí tem um pouco dessa coisa nossa também, né? Um pouco egocêntrica, de achar que, e lógico, é o departamento quem vai aprovar o programa, é o professor quem vai propor, vai passar pelo colegiado, vai passar pelo NDE, mas veja bem, o aluno está trazendo
questões que ele vê circulando pelo meio acadêmico também. E talvez aquele professor não esteja atento a isso. Esse professor está interessado em dialogar a possibilidade de inclusão no programa. Eu vejo, às vezes, com muita resistência e com sofrimento por parte dos colegas, né? Como talvez eu me sentisse também, se alguém chegasse e falasse, bom, escuta, você não está dando tal teórico. Bom, eu não estudei esse teórico. Eu nunca li sobre esse teórico. Então, deixa eu começar a ler a respeito, que foi o que eu fiz com as clássicas, né? Não sei quem é Ana Julia Cooper. Como assim a primeira negra socióloga? Não estou sabendo disso. Deixa eu ler sobre a Ana Julia Cooper, né? Como é que nunca me falaram sobre a Ana Julia Cooper? A única dessas todas que eu já tinha ouvido falar era Marianne Weber, como mulher do Weber, que escreveu uma biografia porca sobre o Weber, é assim que falam da Marianne com a gente, né? Que escreveu uma biografia, que vai contar a vida pessoal, que podia ter falado de outras coisas, como uma pessoa que errou na editoração do Weber, olha só, ela foi a responsável por divulgar toda a obra do Weber. Quando o Weber morre, ela fala, a partir de hoje essa escrivaninha é meu altar, ela abdica da carreira dela, né, e vai se dedicar à obra do Weber. Conta-se que a Marianne tinha mais obra publicada durante a vida do Weber do que ele, e era muito famosa, muito respeitada, né. Ouvia, então, dessa forma, sempre a mulher do Weber, e a Harriet Martineau, porque o Giddens fala que foi a primeira socióloga, mas é uma nota de rodapé, né, no livro dele, Sociologia. Então, é necessário que a gente também saia dessa zona de conforto. E não é só por conta do feminismo, por ser mulher, por conta do movimento negro. Não, é porque nós vivemos uma sociologia das ausências na sociologia. E nós temos uma dificuldade enorme de sermos sociólogos no exercício da profissão. A sociologia, ela está dentro da sociedade e ela reitera todos os preconceitos da sociedade. Ela estuda e ela visualiza nos outros, mas para dentro ela tem uma dificuldade enorme de enxergar essa reprodução, né, que nos acomete a todos. E a questão das minorias, eu acho que é uma questão muito importante, porque os objetos não são respeitados quando os objetos não estão na pauta eleita, que essa pauta colocada por uma elite intelectual também, né? Uma elite intelectual que não entende a chegada de novos membros, né? Convenhamos, não ter o capital cultural que é determinado como mínimo básico para você estar ali, ou o capital social, a sua rede de influências, isso é uma coisa marcante para qualquer aluno de ciências sociais, né? Os meus colegas têm biblioteca em casa e eu tenho pais analfabetos, como é que eu lido com essa situação, né? Por onde eu começo? Você se sente completamente perdido e alijado desse processo, né? Ridicularizado o tempo todo. São coisas que a gente precisa trabalhar também no currículo. E não é modificar o currículo para, enfim, como uma caridade, né? Não tem nada a ver com isso. A gente precisa fazer justiça a esses teóricos importantes que a gente trata como inexistentes e como não importantes. Eu costumo dizer o seguinte, quem lê Society in America, da Harriet Martineau, que é o livro que eu estou traduzindo agora dela, vai se questionar muito, como o Michael Hill fala, que história é essa do Aron levantar a bandeira de que o Tocqueville tem que ser inserido nos currículos, e foi tardiamente, porque foi na década de 60, se eu não me engano, 70, e como é que a gente esquece quem era o ícone na época de discussão de democracia? Quer dizer, nós não estamos escondendo gente que era gente não vista, não lida, não. Nós estamos escondendo pessoas que eram ícones, né? Que eram pessoas que publicavam muito, pessoas que eram reconhecidas, que é mais difícil ainda de esconder, né? Tem que ter um esforço muito grande para esconder. Bom, tem uma outra questão que o professor colocou, me desculpa, eu não anotei o nome, que é do cânone, né? Quais critérios? Eu geralmente falo que tenho trabalhado com isso, um artigo vai sair agora pela Estudos Ibero-Americanos da PUC do Rio Grande do Sul falando sobre isso, que o cânone, ele precisa ser definido primeiro por um critério temporal. Então, não adianta você ficar criando uma situação, né, em que você não considera a linha temporal de desenvolvimento da disciplina. Então, nós estamos ignorando a história e os marcos, né, históricos que estão ali escancarados para qualquer um ver. Então, eu tenho que
acompanhar quais foram os indivíduos que contribuíram para a fundação da sociologia. Isso pensando na primeira metade do século XIX, óbvio, né? Na segunda metade, a gente vai ter um número muito maior e que é totalmente esquecido. Se a gente pega os sociólogos alemães, a sociologia tardia alemã, mas ela, na virada do século, inclusive por conta da Primeira Guerra, né? Ela tem inúmeros nomes que a gente não vê. Poderia trazer aqui uns 20 nomes e vamos ver quais desses a gente conhece. Se você não é um especialista que foi para a Alemanha para estudar, fazer seu mestrado, doutorado, você não vai ter notícia deles. Só vai ter notícia do Weber e do Simmel também. Então, os critérios, além do critério temporal, a produção desses teóricos, então a quantidade de livros mesmo, e a qualidade desses textos, além do que o reconhecimento na época. Eu acho que são, para o professor que me perguntou, acho que são critérios objetivos e que a gente tem que trazer para a discussão. Tal teórico, Charlotte Perkins Gilman, por exemplo, ela é socióloga? Bom, eu não sei dar um parecer sobre isso. Eu sei que ela é uma teórica importante, né, que teve um trabalho importante, que fazia parte da Associação Americana de Sociologia. Então, assim, se é um critério esse, estar ligado à Associação Americana de Sociologia, então nós vamos usar esses critérios. Mas que a gente tem que pensar esses critérios, que até o momento a gente não parou para fazer. A gente só dá Weber, Durkheim e Marx e fecha neles porque alguém disse que eles são o cânone, né? E pronto, o cânone está fechado. Será que a gente precisa de cânone? Isso é uma das questões. A filosofia tem discutido isso bastante, né? A quebra do cânone. A gente precisa de referências. Por que a gente precisa de ídolos? Sociologia precisa de ídolos, né? Por que a gente não discute essas obras a fundo? A outra questão que foi colocada é com relação ao cotidiano, né? Os teóricos que a gente importa, a Henry O'Connell fala muito sobre isso, a gente traz o Habermas, traz Foucault, amo Habermas, amo Foucault, Bourdieu, então, sou completamente apaixonada com Bourdieu, mas o que eles falam sobre a nossa vida? Essa é uma questão que a Henry O'Connell fala para a gente, né? Existe uma piada que é o seguinte, o Habermas foi falar sobre teoria da ação comunicativa e falaram com ele sobre como é que é o sistema de telecomunicações no Brasil. Aí ele falou assim, não, aí nesse caso não se aplica, né? As redes de telecomunicações são concentradas na mão de família, então, de fato, a teoria da ação comunicativa não se aplica. E estou fazendo uma brincadeira, mas, assim, o que esses teóricos, será que a gente... Henry O'Connell falando, né? Não é a minha opinião, mas o que esses teóricos dizem para a gente sobre os nossos problemas cotidianos? Às vezes eles dizem muita coisa, o Foucault falando sobre como o conhecimento é produzido, e aí se aplica o saber-poder nessa discussão também do cânone, né? O Bourdieu falando sobre a reprodução, falando sobre o capital cultural, enfim... mas existem outros elementos, ou a gente está simplesmente importando. E você falou sobre a questão do regionalismo, mas vamos pensar, nem o eixo Rio-São Paulo a gente não lê. A gente lê Gabriel Com, a gente lê José de Souza Martins, né? Que inclusive vocês fizeram uma live com ele, eu assisti, mas a gente não lê a Safiotti, né? A Safiotti foi traduzida para várias línguas, era uma mulher brilhante, né? E a gente não lê Safiotti, a gente não lê Florestan Fernandes. Então, a gente não lê nem os teóricos brasileiros que estavam falando sobre a nossa realidade, né? Sobre o nosso cotidiano. Quanto à questão da Martineau, né, e do feminismo, eu acho que o feminismo, às vezes, ele esquece das várias ondas, e a gente precisa falar sobre as várias ondas. Então, é uma oportunidade também da gente lembrar que se a gente está lendo Sofia, se a gente está lendo Cristina de Pizan no século XIV, no século XV, né? A gente está falando de feminismo, mas a gente também está falando de autoria. A autoria é feminina, né? A gente precisa falar dessas teóricas, e às vezes as teorias feministas não pontuam quais foram as contribuições das teóricas para essas bandeiras. Eu falei aqui século XIV, século XV, mas vamos começar com Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, né? E tantas outras aí, se quiser pegar da Revolução Francesa para cá, qual foi o papel das mulheres durante a Revolução Francesa, que também a gente não aborda. Mas que o feminismo também precisa ajudar nessa inserção, assim como o movimento negro tem feito com relação aos autores, né, dando visibilidade para os autores negros, e chamando a atenção, por que eu não estudo?
Por que esses teóricos não estão aí, né? Por que essa escolha? Por que esses temas? Né? Por que eu tenho que estudar Weber falando sobre esses temas? Por que eu tenho que estudar Marx falando sobre esses temas? Por que eu não estudo o próprio Engels? Por que a discussão sobre o Engels ter ou não citado, né, como o Marx faz, tenta conhecer a Flora Tristã? Por que o Manifesto do Partido Comunista, alguns falam que é plágio do União Operária, que a universalização da luta operária estava lá, que vários elementos, e não se dá crédito para a Flora Tristã? Por que não se discute isso, né? Por que essas questões não aparecem como questões fundamentais? Será que é apenas um acaso, um deslize, ou será que a gente está num processo contínuo de apagamento desse conteúdo e dessas teóricas? Porque elas abordam o doméstico, elas abordam a posição da mulher, né? Se a gente for ver... Outra questão, professora Simone, como é que os clássicos tratam as mulheres? Né? Tirando Condorcet, que era casado com a Madame de Condorcet, e aí devia puxar bastante a orelha dele sobre o que era, né? E acaba propondo, né, um projeto de lei para a igualdade de gênero, mas aí depois ele desiste, né? Ele é preso, enfim. Mas, tirando ele, o que... Aí tem o Montesquieu também, né, que sofre a influência de uma aluna, de uma pessoa que é tutorada por ele, e que vai elaborar suas obras depois e publicar, mas o que o Rousseau fala sobre as mulheres? É um absurdo. E por que em ciência política a gente não discute o que o Rousseau fala sobre as mulheres, como se isso fosse uma coisa menor, né? E por que a gente não discute todo o debate que houve em torno disso? O que é Sofia? O que é educação para as mulheres? Como assim as mulheres são seres inferiores? As mulheres não merecem estudar porque elas atrapalham o mundo, elas trazem problemas, elas estudam. Tá, mas a gente estuda Rousseau, não estuda? E por que a gente não estuda essa parte, que é uma parte que seria considerada, né, problemática? Enfim, são várias questões. A professora Lia também falou sobre como democratizar, né? Eu acho que o primeiro passo é começar falando que existem. Olha, existe a história da sociologia que não conta toda a verdade para vocês. Tem uma mentira aí na história da sociologia. Primeiro que, tudo bem, quem nomeou a disciplina foi o Conte mesmo, concordo, está lá, está datado, e eu vou, através da pesquisa histórica, considerar isso. Foi ele que falou em física social. Mas se a gente pensa na sociologia hoje, a sociologia que nós fazemos, do ponto de vista da antropologia também, é Hersch-Martineau. Reflexividade pura, vai lá para ver, é um método compreensivo, né? Tem muito a ver com a gente. Se a gente tivesse institucionalizado as ciências sociais pela Hersch-Martineau, nós não teríamos atravessado o positivismo, nós não teríamos tido essa virada, né? Tão brusca, epistêmica. E nós precisamos incluir nos currículos. Estudar, começar a lê-las, né? Eu acho que é um esforço que nós todos precisamos fazer, incluir nos currículos. Não só elas, mas também os teóricos, né, que estão fora dessa leva. E por que estão fora dessa leva? Porque era desafeto do Durkheim? Porque era o Durkheim que instituía quem seria ou não parte do cânone, né? Quem de fato, alguém que faz sociologia, quem não é, inclusive se elegendo. Certo? Por que a gente não discute isso, né? Obrigada, Fernanda. Tem mais uma rodada de perguntas aqui. O Edilson do Vale, ele pergunta, ele diz, boa noite, com relação à sociologia vinculada ao estudo da paisagem, principalmente a identitária e a cultural, algum sociólogo específico poderia se destacar nessa abordagem? O Ademar Albuquerque pergunta, a senhora já teve contato, se a senhora já teve contato com a teoria crítica decolonial, qual a opinião sobre este quadro teórico? Deixa eu ver se eu não deixei nada aqui. E aí o Tomás Sanson
tá aqui falando, né? É verdade. Os sociólogos brasileiros têm pouco tempo, têm pouco espaço nos nossos currículos. Eu espero que eu não tenha deixado de falar nada, de ler nada aqui, Fernanda. Eu vou olhando enquanto você vai respondendo. E aí, para a gente já ir finalizando, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, gente, pode colocar aqui no chat, que daí a Fernanda responde essas, e aí uma última pergunta, ou duas últimas perguntas agora, que a gente já está no nosso prazo aí. Prazo final, né? Eu queria apenas, Simone, eu tinha falado dos livros e não mostrei. Geralmente, assim, a gente reconhece livro pela capa também, né? Eu acho que talvez, não sei se vocês já viram aí, esse é a versão de 2007, né? Que são os clássicos no cotidiano, e, bom, que foi republicado no ano passado. Vou mostrar aqui, aproveitar, que é esse também, né? Com a edição revista ampliada, e esse aqui é a primeira tradução brasileira, Como Observar Morais e Costumes, da Herbert Martineau. É um projeto de traduzir pelo menos os 4 principais livros da Herbert Martineau, né? Esse é tido como o primeiro manual metodológico, né, que se conhece da história da sociologia. Uma contribuição maravilhosa, né? Acho que, e ainda importante, né, Fernanda? A gente tá, você falando, e eu só pensando que a gente está praticamente na metade do semestre, né? Ainda dá tempo de fazer alterações nos programas, né? Mas a gente tá sempre pensando, né? E repensando esses processos, muito, muito interessante. O nosso aluno de graduação, ele não está afeito a ler em outras línguas, reclama-se, inclusive, do próprio espanhol, e a velocidade da leitura é diferente se você está em outra língua, de fato, né? E o aluno, na introdução à sociologia, ou na antropologia, ou na ciência política, se ele tiver uma bibliografia em português, ele provavelmente vai ter uma facilidade maior com esse conteúdo. Agora, é preciso que as outras teóricas também sejam traduzidas, né? A Flora Tristan tem o União Operária, inclusive para baixar gratuito na Fundação Perseu Abramo. Não sei se ainda está, mas na pandemia estava, e tem 2 edições no Brasil, e tem também Peregrinações de uma Pária, que foi traduzido dela, né? Então, tem 2 obras aí fundamentais da Flora Tristan, para quem gosta de dar a teoria marxista, dá junto à Flora Tristan, né? E na Sagrada Família tem uma referência a ela, que o Engels e o Marx fazem, então, incorporar. Bom, as 2 perguntas, né, sobre o estudo da paisagem, né, e estudos identitários, não, eu não conheço, não saberia indicar. Mas, assim, teria que ver também qual o recorte, né, específico está sendo feito, porque, às vezes, vários teóricos dialogam com aquele recorte, mas não com o tema de um modo abrangente, né? Não estão dentro daquela categoria. Eu posso citar, por exemplo, sociologia do direito. A gente não consegue identificar uma escola de sociologia do direito, por exemplo, né? Mas a gente sabe que todos os clássicos faziam sociologia do direito. Então, a tese do Weber é sobre direito comercial, né? O Durkheim, divisão do trabalho social, tese de doutorado. Então, assim, não tem como você falar, tirando o Comte, né? Eu acho que o Comte não tem uma sociologia do direito. Marianne Weber vai ter uma sociologia do direito também, a Herbert Martineau. Então, tá lá, mas a gente não identifica. Então, às vezes, pelo tema geral, você não consegue identificar desses clássicos. Veríamos o recorte. A outra pergunta sobre a teoria crítica decolonial, assim, eu acho importantíssima. Eu tenho, assim, muita influência na minha formação e nos meus trabalhos do Boaventura de Souza Santos, né? Talvez até pelo fato de me sentir, assim, identificada, porque tanto a formação em ciências sociais quanto a formação jurídica, né, no caso dele também, e também por trabalhar muito a economia solidária. Então, eu tenho vários projetos sobre economia solidária, advogo para movimentos sociais que trabalham no formato coletivo, cooperativas, associações. Então, tem o programa Ambientes, que eu coordeno aqui na UFJF, projetos com os assentamentos, projetos com catadores.
E aí tenho publicações também nessa área, políticas públicas, municipalização de geração de renda e economia solidária. Então, não sei quem me fez a pergunta, mas a teoria crítica decolonial, ela é um guarda-chuva, né? Ela está acima dessa discussão, por exemplo, da sociologia das ausências das emergências. Pelo menos é assim que eu vejo ela acontecendo, inclusive em Coimbra, no SES, né, no Centro de Estudos Sociais. E eu acho que ela chega no Brasil na hora muito oportuna. E tem muita gente, eu já vejo assim nos congressos, muita gente mobilizando, né, o arcabouço teórico para trazer para as discussões os objetos que eles estão investigando. Agora, eu ainda vejo uma certa resistência também, né, quando as pessoas começam a falar em teoria decolonial, já vem com esse papo, né, é algo assim, ainda não tem talvez o respeito que deveria fora do grupo que usa a teoria. Então, a academia ainda é muito resistente, pelo menos eu sinto assim. Me desculpem não lembrar o nome das pessoas que fazem as perguntas, mas é um problema meu aqui de memória, não consigo identificar. Com relação ao ensino, alguém tinha perguntado sobre as formas de ensino, né? Eu queria deixar uma última comentário. Todo semestre a gente tem a oportunidade de refazer a nossa prática de ensino. E às vezes a gente se acostuma, eu lembro às vezes de professores que entravam sempre com as mesmas fichas amarelas, parece que a pessoa entrava em sala de aula e sequer pensava como é que seria a dinâmica daquela aula, né? Tive também excelentes professores, não estou dizendo que isso era, né, recorrente, mas eu tenho lembrança disso. Eu lembro de uma aula sobre o Durkheim em que o professor falava: sociedade não é o indivíduo, a soma dos indivíduos não é a sociedade. Mas eu lembro dessa frase dele porque ele estava lendo uma fichinha amarela, era aquelas fichas ainda de anotação que a gente usava para fichamento, né, naquele formato ainda. É necessário e não é pejorativo que a gente se dedique ao ensino. Assim como durante longa data foi visto como função menor ser extensionista, né? E a gente sabe que para fazer extensão você tem que fazer pesquisa, né? E só a pesquisa era valorizada. Então, pensar o ensino é fundamental. A gente tem que testar métodos diferentes a cada semestre, ou pelo menos testar programas, né? O programa, ele cabe mais coisa, ele cabe uma abordagem diferente, a gente precisa ir assentando ele, e para isso precisa de tempo, testa um semestre, testa 2 semestres, modifica, incorpora a bibliografia, por mais que a nossa instituição, às vezes, ela seja muito conservadora nesses procedimentos, né? Às vezes não muito afeita, ou o grupo de professores tem que negociar um padrão mínimo de programa, né, para a disciplina. É importante que a gente coloque essas questões, ou que a gente possa incorporar um dentre os vários possíveis, ou dê uma optativa, né, ou ofereça uma disciplina com uma abordagem que fuja um pouco a esse padrão, para oportunizar aos alunos um acesso a um conteúdo que eles fatalmente só vão ver fora da universidade, se não for dado ali, né? Obrigada, Fernanda. Queria lembrar o pessoal aqui dos recados da paróquia, né, que a lista para a chamada do evento, ela está aqui, né, o pessoal que se inscreveu precisa assinar para a gente depois poder emitir o certificado, né? Professora Fernanda, o recorte seria em relação à memória e identidade dos habitantes de uma cidade em relação à sua orla fluvial. É o que o Edilson está falando aqui. E o Elton está lembrando também para o pessoal seguir o LabPEX, né, nas nossas redes sociais. Eu quero novamente, né, em nome do nosso laboratório, Fernanda, agradecer a sua exposição e a sua disposição em estar aqui conosco, né,
com tanta coisa bacana, com tanto assunto novo, nos instigando, nos tirando da nossa zona de conforto, né? E acho que o Bourdieu tem razão, né? A sociologia é um esporte de combate, né? Parece que a gente está o tempo todo na trincheira, né? Quando a gente acha que já dominou essa técnica e vem tudo isso, e eu acho que os alunos são sempre fundamentais nesse sentido, né? Porque eles também vão nos colocando essas questões e vão fazendo a gente ler outras coisas e trazer esses temas novos, né? E eu acho que é esse espaço da sala de aula, esse espaço do ensino, sobretudo, que nos tira dessa zona de conforto, né? Quando nós temos os alunos periféricos, quando nós temos alunos negros, quando nós temos alunos LGBTQ+, todos eles que vão colocando suas pautas e vão nos fazendo pensar, né, exercitar essa imaginação sociológica, refletir sobre essas diferentes realidades ou a complexidade dessa realidade que estão muito para além, né, dos três clássicos, né, como você muito bem colocou aqui. Então, eu espero poder te rever muito brevemente nos espaços das ciências sociais e aqui na UFRN também, né, assim que a gente conseguir se livrar do mundo pandêmico, né, e voltar à fruição da vida e abraçar as pessoas que a gente gosta. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Espero que você possa estar aqui conosco em outros momentos também, e parabéns aí por todo o esforço que você tem feito para abrir as ciências sociais, né? Colocando essas mulheres maravilhosas, negras, periféricas ou não, né, também nesse debate. Agradecer todo mundo que esteve aqui, todos os nossos alunos, todas as nossas alunas, todos os professores e professoras que estiveram aqui conosco nesse momento, e fiquem aí atentos às nossas redes para os nossos próximos capítulos, para as nossas próximas atividades. Beijo Simone, grande. deixa eu só falar uma coisa. Para os alunos que estiverem assistindo ou para os professores, geralmente tem campanhas no blog e no meu Instagram de doação dos livros, tanto dos clássicos no cotidiano, para estimular debate, questões, né? E também para participarem das atividades do ensino de sociologia ontem e hoje. Então, fica aqui o convite. O próximo vai ser agora, dia 2, com a professora Júlia da Mata. Vai ser no Instagram, Fernanda HC Alcântara. E o blog está aí, fernandahcalcantara.blogspot.com. Aí seria muito bom a gente manter uma interação lá, principalmente os alunos e os professores do departamento, viu? Obrigada. Com certeza, a gente que agradece. Um abraço grande para todos e todas.